tarde, segundou, como de costume, com 478 coisas. Eu escolhi esse assunto pra gente falar hoje e coloquei ele na caixinha por um determinado motivo muito simples. Hoje de manhã eu tava lendo o livro que eu tô lendo, Zen pra Distraídos, e no capítulo que eu tava lendo era sobre fazer escolhas e sobre lembrar das nossas escolhas. Só que lendo o capítulo, eu li o título e fiquei lendo o capítulo. E aí daqui a pouco, quando eu tava lendo aquele capítulo, eu vi que aquilo que tava sendo dito poderia se aplicar pra qualquer contexto. Eu digo, mas sobre o que é esse capítulo mesmo? E aí voltei no título. E digo, olha só, né? E aí, muito rápido, eu lembrei que isso não acontece só na leitura. Isso acontece na nossa vida toda. Muitas vezes a gente tá no meio de um projeto, no meio de um processo de alguma coisa e já não lembra mais o pra quê daquilo. E quando a gente não lembra mais o pra quê, a gente não tem mais como definir se algo tá sendo feito de forma produtiva ou não. Quando algo foi definido como prioridade, isso tem que aparecer em tudo, não só em uma coisa ou outra. E as coisas que aparecem na rotina para validar determinado projeto como prioridade precisam estar alinhadas à meta que esse projeto prioridade tem. Então, eu posso me manter em contato com a minha saúde de N formas, mas eu preciso ter um objetivo dentro de saúde para que aí eu faça aquilo que é estratégico para esse objetivo. O mesmo para financeiro, o mesmo para carreira, o mesmo para estudos, o mesmo para absolutamente qualquer coisa. Eu posso me manter em contato indo em uma direção ou indo em outra direção. É só pensar numa empresa. Uma empresa pode, por exemplo, produzir conteúdo todos os dias para adquirir novos clientes, mas ela pode estar se comunicando com o cliente que ela quer ou com qualquer outro cliente para fazer testes, por exemplo. Então, não é apenas o que eu faço, é como e para que eu faço. Pelo que eu tô vendo, se tu já tem isso salvo, então tu já tem um método que funcione bem pra ti. Não vou pontuar isso. O que tu faz? Coloca todos os dias, ou de segunda a sexta, a microtarefa com esse nome, organizar referências ou só referências, para que todos os dias tu faça uma coisinha conforme o que couber naquele dia. Talvez um dia caiba um pouco mais, outro dia caiba um pouco menos, mas aí todo dia tu vai fazendo pelo menos uma organização, pelo menos um salvamento de algo que tem aí. E aí tu pode colocar como agendamento um bloco de tempo maior, uma vez por semana, para que tu faça algo um pouco mais estratégico de revisão. Então, por exemplo, de segunda a sexta, tu vai arrumando 2, 3 prints e mandando no grupo contigo mesma com o nome. Aí no sábado, tu vai ter o agendamento de pegar tudo aquilo ali e fazer já, então, um post. Ou algo nesse sentido. Então, tu tem a parte de prática mais interna e a parte que já foca na com qual objetivo especificamente? A saúde ser prioridade pode te levar por qualquer lado. Ela é uma questão de pôr em dia todos os teus exames e consultas, porque daí tu vai precisar de tarefas, de agendamentos e assim por diante. Ela é uma questão de alimentação, é uma questão de peso, é uma questão de saúde cardiorrespiratória, de que é especificamente. Aí tu vai definir o teu objetivo dentro desse projeto prioridade e as tarefas vão surgindo dentro dele. Mas o importante é, seja o que for que tu decidir, tem que aparecer todos os dias. O projeto, quando ele é prioridade, ele não pode aparecer uma ou duas vezes por semana. Ele pode ter um pico de intensidade na semana, como eu falei na caixinha anterior, mas ele precisa aparecer todos os dias. Então tu pode colocar só a microtarefa com o nome de saúde, ou tu pode já selecionar o que tu vai fazer todos os dias e já colocar o nome da tarefa especificamente. Não é só o que a gente faz, nem como a gente faz, mas pra que a gente tá fazendo. Por que a gente precisa saber disso? Para saber exatamente tirar o melhor de uma tarefa, extrair aquilo que realmente está alinhado ao objetivo que eu tenho. Eu posso ler com o objetivo de produzir conteúdo sobre aquilo que eu tô lendo, eu posso ler com o objetivo de modificar as minhas práticas internas, eu posso ler com o objetivo de lazer, eu posso ler com o objetivo de passar tempo, de desopilar, só de não estar no celular. Uma mesma coisa pode servir para várias funções. E esse é o tipo de reflexão que se torna prática dentro da mentoria. Dentro da mentoria, quando eu pego a agenda de vocês, eu não questiono só o que está sendo feito ou como está sendo feito, mas qual a relação entre isso que está sendo feito e o real objetivo de aquilo estar ali na agenda. E aí a gente vai muito além simplesmente do conhecimento técnico. Sabe que quer ir além
de uma simples análise, simplesmente de fazer mais ou de apenas fazer melhor, mas sim viver com mais controle sobre a própria performance, e isso vem da clareza, sabe que precisa dar os próximos passos. E esse, inclusive, foi o feedback que a Karine nos deu lá no Acelere, dá uma olhadinha. A gente não para fazer um movimento estratégico e não tem orientação sobre a própria performance, sobre em qual direção tá indo, a gente se perde e aí a gente vai por qualquer caminho que muitas vezes não gera o resultado que a gente precisa. Então, a Karine tomou uma decisão importante e ela não somente foi a nossa musa fitness em 2024, como progrediu muito com vários outros aspectos da vida dela que ela decidiu que eram importantes e que ela colocou como prioridade, e que através da nossa metodologia a gente manteve como prioridade. A gente realmente traduziu aquilo que conceitualmente era importante em o centro da rotina. Então, que coisa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho da nossa mentoria, eu tenho muito orgulho do que nós fizemos, e nós temos ainda algumas últimas vagas no início do ano. Quer dizer, antes do início do ano, pra gente começar agora ainda em dezembro. Vou deixar aqui o link, dá uma olhadinha e vem com a gente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode esquecer do lazer, a gente não pode esquecer do autocuidado, a gente não pode esquecer de outros projetos individuais que contribuem para o bem-estar, né? A gente ainda tava falando ontem ali em casa sobre atividade de desopilar. O que tu faz para desopilar? Sem nenhuma utilidade, sem ser uma coisa que faz dinheiro, sem ser uma coisa que nada, só te ajuda a desopilar. Isso é importante também quando a gente fala de saúde mental. Esses outros subprojetos precisam estar incluídos no planejamento, senão vai fazer falta. Bom dia, meus produtivos! Como é que nós estamos? Terçou, dia de aula, estamos aqui com o quê? Com a nossa Product Box, porque agora a gente tira uma cartinha em toda a aula. Então, espero vocês em alguns minutinhos. Claro que antes a gente vai ter que trocar mais umas ideias, né? Mas daqui a pouco a gente entra em aula. Antecipar. Essa caixinha pra mim já é um grande feedback. Quem diria que o trabalho que gerava uma super ansiedade pela desorganização e pela falta de clareza hoje tem antecipação de demandas, e não é nem pra estar livre ou pra não sei o que, é só pra reduzir o risco. É só porque pode, é só porque dá. Que coisa mais linda, hein? Multiplique. E outra, microtarefinhas, né? Pode colocar ali os prazos de hoje que tu já tem e adiantamento de prazos. Bem simples, bem objetivo. Ah, tô fazendo aqui determinada peça e vi que tem uma outra que é parecida, me lembrei? Anota do lado, papel em branco e caneta, né? Já coloca ali, ó, tal outro é parecido, e daí tu sabe que na microtarefa de hoje tu vai seguir por aquele ali que tá no mesmo fio, na mesma linha de raciocínio. E assim tu vai conectando uma coisa com as outras e vai antecipando de uma forma leve. Gosto assim que as coisas vão se conectando, né? Essa história de antecipar tem tudo a ver com a aula de hoje, porque quando eu antecipo uma demanda, eu reduzo o risco de procrastinação. Eu reduzo o risco de fatores externos impactarem a minha produtividade e eu não concluir aquilo ali. E eu me mantenho dentro do meu planejamento descritivo, ou seja, eu mantenho as coisas que eu prescrevi para fazer dentro do meu limite. Ou seja, eu mantenho a minha contingência. Então, eu continuo não marcando mais coisas do que eu dou conta de fazer, e eu continuo com isso podendo fazer coisas mais leves, fazer coisas que eu tenho vontade. Final de ano, parece que como a energia do ambiente está mais corrido, mesmo que a gente esteja em paz dentro dos nossos projetos, a gente é um pouco também influenciado por isso. Então, ter uma contingência um pouquinho maior para agora e para o início do ano é relevante e nos ajuda a viver melhor. Já vamos de quiz para entrar no clima. Pergunta é a seguinte: no meu planejamento de final de ano, tem que mudar algo, mesmo que eu siga o movimento estratégico, que é o nosso método, tem que mudar alguma coisa para o final do ano comparado aos outros sprints? Sim ou não? Qual é a mudança que tem que ter? Mais contingência. Mais contingência é a mudança que tem que ter. Por quê? De novo, mesmo que nós estejamos com tudo 100% certinho dentro do nosso planejamento, nós vivemos em sociedade. E a sociedade tá toda atrapalhada no final do ano. Tem muito mais coisa acontecendo. As pessoas estão mais atrapalhadas, mais ansiosas, mais no modo cachorro louco. E isso impacta a gente.
Simples assim. As coisas se atrasam mais, uma coisa que levaria 2 dias agora leva 4, e assim por diante. Então, se eu não tiver contingência, eu corro mais risco de ter as coisas que eu tenho sob meu controle, sofrendo impactos de coisas externas que podem até não ter nada a ver comigo, simplesmente porque eu não pedi um prazo maior. Porque eu planejei até o talo, agora não dá. Se o meu limite é 10 tarefas ou agendamentos por dia, eu vou marcar agora 5 ou 6, nem 7 ou 8, como em outro sprint, por exemplo. No micro eu já expliquei por quê, né? Pra gente não fragilizar a nossa rotina e viver muito pior. Mas no macro é porque existem coisas na nossa vida que a gente não deveria negociar. E justamente são essas que a gente acaba negociando em picos de demanda que a gente não previu, e especialmente aqueles que a gente poderia ter evitado. Aqueles que viram urgências, o que era só uma circunstância e que se tivesse tudo sob controle nem teria nos impactado, como nesse caso que eu tô falando. Então, essas coisas que são inegociáveis, elas são tratadas como dispensáveis, como a nossa saúde, como o nosso autocuidado, como a nossa saúde mental, como o nosso lazer, como o nosso descanso, como os nossos relacionamentos, como o nosso autoaperfeiçoamento. Nada disso deveria ser dispensável. Nada disso deveria ser negociável, mas a gente tá sempre negociando coisas que não deve quando a gente não faz o planejamento da forma que deveria ter feito. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai aprender sobre os limites das negociações, até onde eu posso ir quando eu tô negociando alguma coisa e quais coisas eu realmente posso negociar e quais são aquelas que eu acabei me confundindo conceitualmente, me confundindo em nível de importância e negociando algo que eu não deveria. E claro, como prevenir tudo isso na aula de hoje, começando em 10. Aula concluída com sucesso, todas as mijadas que deveriam ter sido dadas foram dadas e eu recomendei fortemente, para não dizer mandei, todas irem marcar um horário com a Ana lá no Évora, nosso patrocinador da aula 109, que proporciona experiências memoráveis no autocuidado, no bem-estar, na qualidade de vida e que tem experiências que podem ser presentes, ótimos presentes de final de ano, inclusive. A necessidade de vocês implementarem esse movimento estratégico semanal das sócias, porque às vezes vai ser uma conversa de 30 minutos, só que vai ser uma conversa de 30 minutos que vai colocar vocês de novo em posição de líderes do projeto, porque senão a gente responde o WhatsApp, atende demanda de cliente, responde fornecedor, faz isso, faz aquilo, e não tá dando o tom de pra onde que o negócio tá indo, não tá verdadeiramente planejando, tá só executando coisas que não estão alinhadas com aquilo que vocês querem que seja, né? Vocês já conseguiram implementar isso em algum ponto? Tipo de coisa que se faz no movimento estratégico semanal. Porque na semana, algumas coisas vão ficando mesmo. E como tu ainda tá te acostumando, não dá pra dizer que tu vai fazer isso diariamente. Então, toda semana tu vai olhar o que ficou e vai reprogramar. Por exemplo, essa definição da reserva da empresa é uma coisa que tu vai fazer no dia que tu faz o financeiro da empresa. Então, no dia que tu faz o financeiro da empresa, tu vai arrastar essa tarefa pra lá. Então, tu vai reprogramar pra quando tu for fazer isso de novo. A outra conferência, tem o dia que eu faço mais a gestão da empresa. Então, nesse dia eu vou olhar pra isso. Então, esse tipo de coisa. Que nem eu falei na aula, daqui a pouco tu pode implementar que toda segunda de manhã tu vai focar nas tuas coisas internas, estratégicas. Quando tu decide fazer uma mudança na tua agenda, leva um tempinho até que as outras pessoas se acostumem. Então, por exemplo, se tu decidiu que segundas à tarde tu vai fazer a tua gestão, tudo que te pedirem, tu vai ter que não contar segunda como prazo. Tu vai ter que contar os outros dias. E isso leva tempo, tanto pra tu te acostumar, quanto para as pessoas entenderem. Mas não é o tipo de coisa que vai gerar um conflito. É só tu ir acostumando. E outro ponto, tu ainda tá em planejamento descritivo. Então, tu ainda tá entendendo se essas coisas que surgem são realmente coisas que surgem, ou se são recorrências que tu ainda não conseguiu prever. E esse é o tipo de coisa que se faz no movimento estratégico. Então, no domingo à noite que vem, tu vai olhar pra agenda dessa semana, vai olhar o que ficou e vai ver, isso aqui não é uma coisa pontual, não é variável, é fixo. E aí, o que tu vai fazer? Tu já vai criar. Eu adoro quando as gurias sentem que a aula foi marcante. Todos os assuntos das aulas surgem a partir de necessidades reais.
ou das alunas conforme o que elas vêm me dizendo no WhatsApp, ou das alunas conforme o que eu vejo elas fazendo nos stories e nas estratégias dos negócios delas, ou das mentoradas durante a sessão. O fato é que as coisas vão acontecendo e eu vou pegando e vou trazendo as explicações que a gente precisa para melhorar dentro daquilo ali. Então, quando tem aulas que são mais marcantes, é sinal de que aquele ponto foi um denominador comum para várias alunas e não somente para aquelas que eu percebi. Às vezes tem outras que tu nem imaginava que estavam passando por aquilo ali e estavam. Aí a importância de ter um profissional que ouve, que olha, que presta atenção e que conduz as coisas conforme o que o cliente precisa e não conforme o que ele acha. O meu papel enquanto gerente de projetos é mostrar para os membros do projeto aquilo que às vezes eles não estão vendo. Então, eu, enquanto mentora de vocês, enquanto prof de vocês, preciso mostrar algumas coisas que talvez vocês não estejam vendo. A gente perde muita coisa ao longo da vida. Só que a gente não pode perder a vida. A gente não pode perder o cuidado com a saúde. A gente não pode perder o tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. A gente não pode perder o bem-estar, o autocuidado, as coisas que fazem com que a gente esteja bem. A gente não pode perder oportunidades de crescer, mas a gente também não pode perder aquele tempo aquele ócio, aquele momento de se conectar com a gente mesmo. E às vezes a gente deixa isso a desejar para atender demandas que nem eram importantes, ou que eram importantes, mas a gente não previu, e aí não planejou, e aí teve que lidar conforme, como se fosse urgência. Então, eu tô aqui para ajudar quanto a isso. E entra a gestão de recursos. Eu tenho falado muito de exercer uma função. Que função a gente exerce no contexto que a gente tá. Então, todo aquele meu conhecimento tem que ser útil para as pessoas que pagam pelo meu serviço. Não adianta eu ter um monte de conhecimento e ficar blá, blá, blá. Bobagem. E aí, eu preciso gerir esses recursos e entender os recursos que eu não tenho. Por exemplo, tem várias coisas que chegam de demandas de vocês que eu não sei resolver. Então, qual é o meu papel? Estar nutrindo as minhas relações, entendendo os processos do mercado e de movimentos de outros profissionais para que eu possa trazer essas pessoas para gerar resultados para vocês. Então, agora eu tô lendo as respostas da pesquisa de satisfação da Acelera e da Revoada e vocês estão super elogiando as palestrantes. Que eu fui lá e fui atrás e busquei conforme as necessidades que vocês tinham. Isso é gerir projeto, isso é gerir recurso, isso é gerar progresso. Isso é uma comunidade. É isso que uma comunidade tem que fazer. Não é pra tu chegar e eu vendi tanto e eu isso e eu aquilo e ficar só falando da parte que tá boa. A parte que tá boa a gente comemora. A gente bebe, a gente viaja, a gente compra coisinhas. Eu quero olhar pra parte que tá ruim e resolver antes que vire maior. Aí entra a gestão de risco, né? Então, vamos lá. Façam parte de uma comunidade que proporcione o progresso. Venham à Comunidade Fortuna. Seja através dos eventos que nós vamos ter a partir de janeiro, agora em dezembro não tem. Seja a partir da comunidade que tem um valor super acessível. Ou vem direto para a mentoria. Tenha a minha atenção olhando para ti, para os teus projetos, quinzenalmente na tua sessão, te dando suporte e aproveitando a Comunidade Fortuna como rede de apoio, que é o que ela é. Agora, se tu quer esperar mudar o preço, se tu quer esperar mudar o ano, se tu quer passar mais trabalho, aí nem me segue mais que eu não tô com paciência. Bom dia, meus produtivos! Como é que nós estamos? Espero que todos tenham um excelente dia. Por aqui já estudamos, já fizemos 400 coisas, até a casa a gente já limpou de manhã hoje, a coisa tá movimentada. Mas é bom, né? Movimento é bom. Quero comentar com vocês que nos últimos dias eu tenho começado a fazer um balanço, assim, do progresso das produtivas ao longo do ano. Até porque muitas encerraram os processos de mentoria agora, encerraram os ciclos. E aí a gente faz aquela análise, né? Pra ver como é que foi, como é que não foi, como é que estão as coisas. E uma coisa que eu percebi quase que de forma unânime é o progresso na comunicação. Não somente em ferramentas, mas em estratégias, em olho no olho, em conhecimento técnico sobre comunicação. Acho que foi um ano bastante desafiador nesse aspecto, né? Tem sido, de a gente expressar exatamente o que a gente quer dizer e ser entendido dessa forma. Então eu percebo que comunicação é forte. O Product Box foi uma nova estratégia nossa para ajudar com isso, porque a gente sabe que comunicação requer referências, né?
Uma pessoa que não lê muita coisa escrita com qualidade, provavelmente não vai conseguir escrever com tanta qualidade. E até mesmo em conhecimento técnico mesmo, né? Em outras diretrizes, em outras visões de mundo e etc. Então, a Product Box veio para compilar conhecimentos de várias áreas, de vários especialistas, para nos motivar e nos orientar e melhorar a nossa comunicação, né? Eu mesma sigo sempre estudando sobre isso. É uma área que me interessa muito e que parece que quanto mais eu sei, menos eu sinto que sei. E acho que isso é bom, porque significa que eu tô melhorando meu nível de consciência sobre isso e aprendendo mais, estando disposta para trazer isso para vocês. Então eu aprendi muito sobre comunicação esse ano e quero seguir aprendendo no ano que vem. Então a caixinha de hoje é sobre isso. Me conta uma coisa que tu aprendeu ou desafio de comunicação que tu teve nesse ano. Vocês nem sabem o que eu tô planejando. Coisaradas. Ou vocês acham que a Aline não vai ter convidado em dezembro, vai voltar os convidados na comunidade em janeiro? Mentira, se enganaram. Bem feito para quem quis competir comigo. Quem tem rede de apoio tem tudo. Em dezembro teremos uma aula que vocês vêm pedindo, que nós já vimos o tema em workshop, que nós já tivemos palestras sobre o tema, mas agora a gente vai ver sobre uma outra ótica e esse é o melhor jeito de aprender. Pegar vários autores de várias metodologias, de várias óticas e ir colocando na nossa realidade, nos nossos projetos, até ajustar, encontrar a melhor forma pra gente e guardar todos aqueles recursos pra gente acessar no momento de dificuldade. É assim que a gente gere projetos, gere recursos, previne riscos e potencializa resultados. Esse assunto dessa aula, que vocês só vão saber quando eu anunciar, é um passo 2 de um passo 1, que é comunicação. Se eu não sei me comunicar bem, eu não consigo fazer bem, e isso que vai ser o assunto dessa aula com o convidado. Então, eu quero já informar que comunicação é a base. Se eu não consigo conduzir uma boa reunião, se eu não consigo estudar, compreender e pôr em prática, se eu não consigo fazer um bom atendimento ao meu cliente, ao meu parceiro, ao meu amigo, eu não consigo progredir. Lembrem que na gestão de projetos, as pessoas são recursos dos projetos. Então, se eu não tenho uma boa comunicação com as pessoas, não tem como eu ter um bom resultado. E aí vem, o que é uma boa comunicação? É uma comunicação que gera o resultado que eu preciso dela e, é claro, o fortalecimento daquele vínculo. Na aula 3, a gente aprende sobre reuniões de acompanhamento. E aí a gente entende como vários conceitos dos métodos ágeis nos ajudam a fazer reuniões curtas, simples, objetivas, com pessoas que são importantes dentro dos nossos projetos, para que a gente progrida de forma estratégica e sem se tornar prolixo ou excessivamente repetitivo, mas sim acompanhando o trabalho e dando andamento para aquilo que importa. 4, a gente aprende a usar referências em prol do nosso estudo, do nosso desenvolvimento e, consequentemente, da nossa comunicação. Porque não adianta eu querer me comunicar como alguém que é um exemplo para mim se eu não tiver autoconhecimento e não souber exatamente quem eu sou e como eu quero me comunicar. Às vezes, nós seguimos exemplos que não se aplicam à nossa realidade e depois não conseguimos construir os resultados que nós gostaríamos e nem percebemos por quê. Então, a aula 4 nos ajuda com isso também. Na aula 71, a gente fala especificamente sobre comunicação e aí a gente aprofunda conceitos que a gente vem trazendo, inclusive com base na mentalidade produtiva, para a gente entender verdadeiramente quais são os nossos objetivos, quais estratégias a gente pode usar e como funciona a comunicação em prol de cada subprojeto da empresa, verificando se aquilo que a gente sabe realmente funciona na prática e quais estratégias contribuem para o nosso progresso. Então, sim, comunicação tem uma aula exclusivamente para ela, para que a gente possa progredir de forma estratégica e, é claro, vem aqui a nossa frase especial do Guru Supremo sobre comunicação de verdade ser horas incontáveis de olho no olho. Na aula
aula 90, a gente revisa alguns conceitos básicos de reuniões e olha para as nossas posturas de uma reunião. E a gente até tem um exemplo de caso sobre o que não é uma reunião e sobre como muitas vezes a gente erra por conceitos básicos, pela falha da base. Aí a gente aprofunda conceitos sobre postura ativa, postura passiva dentro de uma comunicação, dentro de uma reunião e até mesmo coisas que não deveriam ser reuniões, mas se tornam por falha nas competências comunicativas. Se eu não sei me comunicar bem, em quaisquer ferramentas que eu tenha, eu muitas vezes acabo agendando reuniões desnecessárias e aí eu me torno improdutiva 2 vezes. Então isso tudo a gente aprofunda na aula 90, até mesmo revisando quais são as ferramentas que podem nos ajudar e revisando casos práticos para a gente aprender. 24, a gente vem olhando para o inglês que os empreendedores precisam saber. Coisas como não existe feedbacks, mas sim feedback, como várias outras coisas que a gente precisa entender e até mesmo discutimos algumas questões mais gerais e que são até de opinião sobre usar termos em inglês ou não usar termos em inglês e qual o impacto disso na nossa comunicação e no relacionamento com o nosso cliente. Então a gente fala também sobre o gauchês e como o gauchês se aplica até mesmo no inglês na hora de a gente falar algumas coisas. A gente fala também sobre abreviações, sobre usos de algumas coisas que nós não temos em português. E a gente também revisa palavras comuns que podem causar confusão, até por questões de terminologia. Então, aula de inglês dentro da comunidade nós também temos. A aula 94, o bicho pega. Aqui eu trouxe até mesmo prints de conversas que eu recebi falando em termos especificamente de atendimento ao cliente e revisamos a mentalidade produtiva para a gente ver por que as pessoas perdem, por que as pessoas se tornam improdutivas e por que muitas vezes a gente acaba perdendo conexões, perdendo relacionamentos, porque a gente não sabe atender bem o nosso cliente, tanto o cliente interno quanto o cliente externo e parceiros e outros stakeholders no processo, nos projetos como um todo. E eu repito a nossa frase do Guru Supremo, porque às vezes parece que a gente quer automatizar coisas que não devem ser automatizadas. Então, na aula 94, a gente revisa a comunicação em prol da produtividade no atendimento ao cliente. E como não se começa a construir uma casa pelo telhado, a gente tem também a aula de português, a aula 17. Aqui a gente vê vírgula, a gente vê digitação, a gente vê espaçamento, pontuação, questões que são às vezes muito mais de digitação do que de língua portuguesa, a gente revisa aqui, mas a gente aprofunda ortografia, pontuação e a gente fala sobre o impacto disso nas nossas relações. Claro que a gente fala sobre crase, eu ensino os conceitos que a gente precisa para entender e aprender a usar crase de verdade. A gente entende a vírgula do vocativo, a gente revisa várias questões básicas e entende até mesmo a forma como o imperativo muda pra gente aqui do Rio Grande do Sul, que fala tu. E por que às vezes parece que o que a gente tá falando tá errado, mas na verdade não tá. E claro, falando também sempre de tirar dúvidas, porque nessa aula a gente tira várias dúvidas na prática também. Essa preocupação de trazer tudo nos deixa aí com páginas e páginas de feedback dentro da nossa comunidade. Assim, a gente gera resultados, gera transformação e proporciona o conhecimento e o desenvolvimento desde a base do que importa. Essas aulas que eu mostrei estão no módulo Aulas Semanais, estão disponíveis tanto para alunas do plano anual como alunas do plano mensal. Só uma dessas aulas já vale o valor do plano mensal e talvez até do plano anual inteiro. São realmente aulas muito boas que orientam vocês a pôr em prática questões de comunicação que precisam ser melhoradas. Se tu aprendeu algo de comunicação em 2024, tu precisa manter isso em prática em 2025, assiste às aulas. E se tu teve muitos desafios e precisa resolver, assiste às aulas. Lembrando que a comunidade vai mudar de valor na virada do ano, e que neste mês nós seguimos com os valores de 2024. 347 a matrícula anual e R$ 39,90 a matrícula mensal. Clica aqui e aproveita antes que mude, porque depois tu vai vir cheirando e eu vou te dizer que já mudou. E tu observou que é interessante que tu foi reconhecida por isso?
como é interessante quando alguém comenta uma coisa que a gente aprendeu recentemente a fazer, mas para a pessoa que está nos conhecendo agora, isso já é uma verdade sobre nós. E aí pra gente vem essa autoconfiança que na verdade é fruto do reconhecimento do outro. Antes, em outros momentos, tu ia meio que travar, meu Deus, e agora? Ou aquela coisa de sair da reunião com tudo na cabeça, mas no dia seguinte, na hora de sentar pra fazer, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo? E aí, isso de pôr na hora o registro da tarefa que tem que ser feita, te dá muita agilidade, né? Te otimiza muito recurso. E as pessoas que estão te conhecendo agora, já, nossa, ela vai ser uma referência, nossa, que liderança, que agilidade. Movimento gera movimento. Simples, né? Isso é uma máxima que a gente tem aqui. Bom, tem a ver com o tema da aula 108, que foi rotina sincrônica e rotina diacrônica. Não dá pra levar em consideração 10 na faculdade para uma mulher que tem 3 filhos, que tem vários projetos profissionais, né? Que tá frente a empresas e etc e tal. Não é a prioridade. Então, o teu 10 nesse contexto, daqui a pouco vai ser 8. Ah, mas eu sempre tirei 10. Mas sempre era outro contexto. Hoje é outra história. E aí a gente tem que validar com como é hoje, né? E avaliar se foi o melhor possível dentro das condições que a gente tem hoje. Então, também é uma questão de confiança. Quando tu reconhece o teu valor, tu sabe o que tu traz pra mesa. Tu sabe dizer, olha, tal coisa eu não consigo te oferecer hoje, mas eu consigo te oferecer isso. E isso tem valor. Então, em contrapartida, eu preciso disso. A tua capacidade de negociar ganha força porque tu tem clareza e confiança das tuas próprias potencialidades e do valor que elas geram. Tu sabe que quando tu estiver a uma mesa, as pessoas vão perguntar quem são os produtores do teu novo projeto. E tu vai dizer. E aí tu vai abrir uma porta fazendo um bom networking através da tua boa comunicação e da tua generosidade. Então, as tuas potencialidades, elas geram valor. Elas te tornam única. E aí tu consegue te posicionar e exigir algo em troca, porque como tu mesma disse, dar e receber. Só que sem autoconhecimento, sem... Quando tu tem, assim, todas elas como microtarefas diárias, te diminui aquela ansiedade de fazer tudo, sabe? Aí vou pegar uma lista, vou fazer todo mundo com A, todo mundo com B. Não, tu vai fazendo aos pouquinhos. Por exemplo, tu tá fazendo ali uma prospecção e aí entra ali uma mensagem no WhatsApp de uma cliente que tu tá em negociação, tu pode interromper a lista de prospecção para responder, porque é um cliente mais quente do que o outro que tu tá prospectando. Então, tu não vai ficar fazendo tarefas muito longas. No fim, elas são tarefas curtas. E uma outra coisa que tu pode fazer é colocar elas por horário. Lembra que na tua rotina ideal, as tuas manhãs são em casa, na tua estratégia, e as tuas tardes na rua? Tu pode fazer isso. E colocando todas elas, 8, 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30, preencher a tua manhã com essas tarefas e à tarde tu ir pra rua fazer teu movimento. Então, se começar a te incomodar visualmente elas ali, ou se tu começar a sentir que não vai dar tempo... O que é um planejamento? Um planejamento é uma rota do ponto A pro ponto B. Se tu não tem o ponto B, que nesse momento tu não decidiu ainda o que vai acontecer, tu precisa de um planejamento para decidir. E aí tu precisa de uma rotina para um período de transição, para que daí tu veja para onde que vai ser essa transição. Só que aí tu precisa que a tua rotina tenha momentos para tu vivenciar, para tu testar, para tu experimentar. E isso é uma coisa que nesse novo momento precisa de um ajuste, porque a tua rotina estava baseada em atender bem as demandas, o teu olhar estava muito para gestão, que era o processo que tu tinha decidido, tu tava te reconhecendo como empreendedora, tu tava num novo momento e agora esse é o novo ponto A. O que um dia foi o ponto B, hoje é o ponto A. Muito legal, porque a vida não cabe em quadradinhos, né? O que garante não é estou ganhando X, check. Estou morando em tal lugar, check. Comprei minha moto, check. Não é isso. É outra coisa. É muito mais sobre como eu me sinto fazendo tal coisa.
Porque tem coisas... Se tu não tivesse entrado de corpo e alma naquela parceria, naquele momento, tu não teria conseguido enxergar a hora em que o caminho tem que ir por outro lado. E tu conseguiu tomar essa decisão. Então agora, tu tá num novo momento. Lá em março de 23, tu não teve a oportunidade de pensar com calma. Tu teve que agir rápido. Agora, tu já tem estrutura, tanto emocional, quanto de gestão, quanto de volume de clientes, e até com essa nova oportunidade, de te manter testando, até tomar uma decisão sobre o novo momento. Bom dia, produtivos! Como é que estamos? Às vezes eu escuto umas coisas assim, ó, já que ontem a gente tava falando de comunicação, né? Nossa, a Aline é super séria no trabalho, super comprometida, deve ser uma loucura trabalhar com ela. Eu, às 8 da manhã, sou isso aqui. Ai, a gente tem que ter leveza, não dá pra ficar sisudo, trabalhando, serinho. Comprometimento não tem nada a ver com ser mal-humorado, né? E seriedade não tem nada a ver com ser cara fechada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quero responder a caixinha de ontem. Quero dar andamento em outras coisas, mas tenho alguns outros retornos pra dar aqui no WhatsApp ainda. Então daqui a pouco eu volto aqui pra gente conversar. Até porque quinta é dia de análise de agenda. E hoje a gente vai analisar uma coisa bem importante. Não sei se foi isso que tu quis dizer, mas quando falo em constância e em comunicação, me vem à mente aquelas situações em que tu tá conversando com uma pessoa no WhatsApp e aí do nada entra uma mensagem automática que quebra aquilo que estava acontecendo. Ou que nem eu te falei esses dias que a gente se viu, que eu tava conversando contigo sobre uma coisa e ao mesmo tempo eu tava mandando uma mensagem para outras pessoas que se enquadrariam em mandar para ti também. Mas a gente tava falando sobre outra coisa, então não vou quebrar aquilo. Então, acho que quando fala de constância em comunicação, a gente tem que pensar em ter um fio condutor que permite que aquela comunicação flua de verdade, não fique toda quebrada com agora entrou uma mensagem automática, agora eu vou mandar uma mensagem padrão porque não sei o que. Agora, sabe, fica aquela coisa truncada e aí tu não sabe quando tu tá falando com a pessoa, quando tu não tá falando com a pessoa. Às vezes fica, pra mim, gera uma sensação de insegurança. Então eu acho que seguir com os métodos comunicativos que funcionam é fundamental. Para falar de progresso na comunicação, vou te contar uma coisa. Lembra que no dia 30 de outubro a gente teve a primeira turma do Produtividade na Prática para as nossas produtivas aqui? Pois a gente teve uma dupla de plano de ação entre uma produtiva com centro de inteligência predominante emocional e uma produtiva com centro de inteligência predominante teórico. E aí elas tinham comunicações totalmente diferentes. Nesse plano de ação, nessas conversas que elas tiveram, elas perceberam que a teórica poderia acessar muito melhor o seu emocional e que isso traria resultados produtivos na sua comunicação com os clientes. E aí houve um progresso. Então, às vezes, na comunicação a gente precisa fazer algo diferente do que a gente está acostumado. E além da nossa personalidade, e além daquele nosso jeito de fazer algo mais pensando no que a outra pessoa precisa. Aí a gente progride e aí a gente consegue aquilo que a gente quer através da comunicação. Ainda nessa vibe de comunicação, e como hoje eu vou pegar mais uma encomenda de Product Boxes, eu tô na vibe das frases, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz que só cresce aquilo que a gente investe energia. Então, se eu quero progredir e ser constante na minha comunicação, eu preciso investir energia nisso. Não adianta eu ir lá e jogar dinheiro no problema, delegar, terceirizar, achar que as outras pessoas têm que fazer. Não, se eu quero que algo progrida no meu negócio, na minha vida, isso tem que começar comigo. Eu preciso dedicar os meus recursos para isso e energia é um dos fundamentais porque é aquele que envolve o nosso coração, envolve o nosso sentimento, envolve a nossa real dedicação e presença para aquilo ali. Então, se eu quero me comunicar melhor, eu preciso me dedicar para isso. E aí, ontem eu fiz uma sequência aqui com várias aulas que abordam isso, sem contar que abordam todas as outras também, porque comunicação também é exemplo, também é referência. Então, ter referências sobre estilos de comunicação que vocês gostam e que vocês não gostam, sobre veículos, canais, faz toda a diferença. Isso não se aplica só para comunicação, isso se aplica para tudo. Se eu quero conhecer gente nova para agregar o meu negócio, para agregar a minha vida, para agregar a minha carreira, eu preciso investir em networking. Hoje, inclusive, temos NetE, estarei lá à tarde, estou super feliz porque nos últimos meses eu não tinha conseguido priorizar aí e nesse mês eu consegui.
Isso também se aplica para quando eu quero desenvolver as minhas habilidades. E aí eu vou lá e invisto em um curso, invisto em uma escola, invisto em uma mentoria para me ajudar a desenvolver aquelas coisas que eu preciso. Então, se eu quero que 2025 seja diferente em X projetos, eu preciso dedicar tempo, dinheiro e energia para esses X projetos. Se eu não dedicar energia para alguma coisa, essa coisa não vai crescer. E muito menos na direção que eu quero. E aí sim, quando eu começo a gerar movimento nessa direção e a criar oportunidades nessa direção, a coisa realmente começa a progredir de verdade. De análise de agenda, eu vou colocar aqui alguns subprojetos e eu quero que vocês me digam se eles foram prioridade em 2024, se eles receberam energia ou se eles vão ser prioridade e vão receber energia em 2025. Vamos ver como é que tá esse alinhamento. A gente sabe que tem um problema, a gente precisa decidir investir energia na solução. Então, todos esses aspectos que eu coloquei aqui são solucionados através dos nossos eventos presenciais, através da comunidade Fortuna, através da mentoria Fortuna e através da Product Box. Ou seja, nós estamos todos os dias dedicando tempo, dinheiro e energia para melhorar a nossa entrega para vocês, para que vocês tenham soluções para aqueles desafios que vocês estão percebendo. É por isso que a gente não para, é por isso que a gente está sempre inovando e é assim que vai ser. A gente inova através de desafios reais que precisem de soluções para as quais a gente tem o conceito e agora vai ter a prática. Então, quando eu digo que dá certo, não sou só eu que estou dizendo. E a gente teve inúmeros incentivos e possibilidades em 2024. Em 2025 teremos mais ainda. Dá uma olhadinha nas coisas que a gente resolveu. Se vocês querem resultados diferentes, vocês têm que fazer coisas diferentes. Se vocês querem resultados melhores, maiores, vocês têm que fazer mais, melhor das coisas que deram resultado. Se vocês não conseguem fazer bem a relação entre o que eu tô fazendo e o resultado que eu tô tendo, ou de onde exatamente vem esse resultado, vocês precisam de uma análise sólida, uma análise consistente, uma análise através de metodologia, através do nosso movimento estratégico, como a gente vai fazendo no planejamento anual, por exemplo, que temos vagas a partir do dia 15 de janeiro, antes disso já foram todas. Então, é assim que a gente tá, gerando soluções para vocês de todas as formas que a gente pode. Agora, o fato é, se vocês querem coisas melhores, vocês precisam incluir isso na agenda. É na rotina que a gente faz a coisa acontecer. Se eu tiver tudo numa lista de desejos e não traduzir para minha agenda, eu não vou realizar, não vou concretizar, eu vou fazer qualquer outra coisa. E no fim isso vai fazer falta. Tarefas e agendamentos daquelas coisas que geram o resultado que tu quer. E se tu não sabe exatamente quais são essas coisas, tu precisa do planejamento anual. Eu vou deixar aqui o link pro meu WhatsApp para tu conversar comigo, para eu te explicar o que tu precisa, para eu te dar alguns caminhos e pra gente encontrar a melhor data para ti. Agora, se tu não sabe se é o planejamento anual que tu precisa e tu ainda não tá bem organizada com qual é a solução específica para colocar na tua agenda aquilo que é assertivo, clica aqui nesse mesmo link, me conta o teu problema que eu vou te ajudar a resolver. De verdade, a gente não para de gerar soluções. E talvez tu tenha aí um problema que a gente já tenha resolvido de 200 formas e que vai assim, ó, gerar uma grande solução pra ti. Como é que tá sendo pra ti essa estratégia de colocar primeiro o projeto e depois do lado a tarefa, já que as tarefas não tem cor, tá funcionando bem? Se nesse momento algumas coisas desse projeto estão incertas, quem sabe esse não é um bom momento pra gente substituir algumas dessas coisas por tarefas que comecem a trazer o teu projeto de marca pessoal para o momento presente. Por exemplo, esse projeto que está incerto hoje para ti, a principal função dele é financeira. As tarefas que são mais estratégicas e de construção não precisam ser feitas por ti. Porque neste sprint que a gente está falando agora, hoje, a gente não tem certeza sobre ele. Então, talvez seja uma oportunidade que a gente tem de substituir essas tarefas por tarefas que tragam para o presente o novo projeto que tu quer incluir. Ou seja, a gente não vai precisar incluir uma coisa para ter mais, a gente vai substituir. Existem perfis comportamentais que tendem à volatilidade e à passividade dentro de um relacionamento, que tendem a colocar a outra pessoa como prioridade absoluta e não sabem como voltar ao centro da própria vida.
Só que é aquilo. Quando eu estou colocando outra pessoa no centro da minha vida, eu tiro ela do próprio centro da própria vida. Porque eu não deixo que essa pessoa tenha o direito de tomar as próprias decisões e de resolver os próprios BOs, porque eu tô ali segurando e salvando e compreendendo. Se eu aceito tudo que uma pessoa faz, eu não dou a ela a oportunidade de ter que pedir desculpa. Eu não dou a ela a oportunidade de ter que se explicar, de ter que entender o que ela fez de errado, porque eu tô sempre perdoando. Então, também é uma forma de abusar da minha liberdade, do meu direito e do dever do outro, porque eu tô tirando dele o direito de uma forma bem lúdica, bem didática de enxergar. Ou tu tá no ciclo da procrastinação e aí tu fica ali entre organizar, planejar, tentar executar e não ser muito constante, ou tu tá no ciclo da produtividade, que daí tu tá nos 4 P's, percebendo o que tem que fazer, fazendo análises claras, colocando em prática aquilo que vai gerar resultado, já progredindo, já colhendo resultado, e ou então prosperando, que é quando a coisa já tá num outro nível que vem a ti através do movimento que tu já gerou. Então, ou tu tá no ciclo da procrastinação, ou tu tá no ciclo da produtividade, e aí tu envolve aqui os 4 P's. E muitas vezes o planejamento, quando ele não tá ainda nos 4 P's, ele tá aqui na parte da procrastinação. Que eu tô planejando, idealizando, pensando, mas na verdade não tô ainda numa percepção e numa prática verdadeiramente ajustadas. Então o que a gente vai olhar agora é justamente para essa ferramenta aqui, que analisa se tu tá na procrastinação ou na produtividade em cada um. Estamos pegando mais unidades de Product Box para entregar para vocês. Então temos Product Box novinhas, com cores novas, inclusive, porque eu não mando nada nessa empresa, né? Então a gente acabou de ter novas cores de Product Box. Ó, essa aqui é novinha, essa aqui eu acho que também não tinha no outro, e na primeira leva, então estamos já inovando antes mesmo da Product Box 2.0. Que maravilha, e daqui a alguns minutinhos estaremos no Neti. Não de branco, porque branco não combina comigo, mas de look, lua, boutique, clarim também, que também gosto. Fecho o olho e te vejo pelada. Abro o olho e vejo a cerveja na mesa. Uma coisa é tu ser convidada para participar de algo. Vou te convidar para palestrar no Acelere. Tu é minha palestrante. Tu não precisa te preocupar onde vai ser, quando vai ser, se tem cronograma, quem é que vai, nada. É só tu ir lá e dar o teu conteúdo. Outra coisa é tu ser organizadora do Acelere comigo. Aí é outra história. Aí esse projeto já não tem mais uma líder só, ele já tem outros stakeholders de maior nível de influência. É uma outra pegada. Uma coisa é tu ser convidado e levar teu conteúdo. Outra coisa é tu vender, tu pagar os custos, tu definir lugar, tu não sei o que, não sei o que, não sei o que. São coisas diferentes. E aí tem que pensar se na tua rede de produtos faz sentido ter isso agora, visto que isso não é nem um pouco escalável. E o teu objetivo 2 é lançar mais produtos escaláveis. Se tu tem as tuas pendências, nem vou dizer pendências, porque tu não tem pendências, mas tu tem os teus objetivos de planejar uma sede física, de expandir a tua equipe, de vender os teus outros produtos. São as mesmas tarefas. Procurar lugar, vender, pagar conta, procurar gente. As mesmas tarefas. Tu pode fazer essas mesmas tarefas para o teu objetivo ou para um produto parceiro com outra pessoa que vai te dar muito menos dinheiro, não vai te levar ao topo da escada agora e vai te dar um super trabalho, sendo que qual é o objetivo disso? Uma coisa que as pessoas não entendem, as pessoas que querem fazer eventos não entendem que um evento por si só não dá dinheiro. Um evento por si só, ele dá um baita de um trabalho. Tu tem que usar aquele evento para fazer outras coisas. Toda vez que alguém diz que duas pessoas se encaixam, é porque uma tem o que a outra precisa. Só que às vezes aí pode ter um desnível de comprometimento. E aí tu vai acabar trabalhando pros outros. E aí tem uma outra questão que inclusive já aconteceu comigo. Quando as pessoas te reconhecem como uma pessoa que faz as coisas acontecerem, todo mundo quer estar contigo. Só que aí e isso é bom porque é reconhecimento, só que o teu desafio é impor limites, porque senão tu vira uma autônoma que presta serviço para todo mundo e que deixa a tua empresa de lado. Bota dinheiro no bolso, que não atinge os seus objetivos, que não faz nada, que fica só se cansando, tirando pedido para as empresas dos outros.
Simplesmente porque as pessoas viram que tu tem facilidade e tu não tem facilidade. Só que tu é comprometida. Mas que pra ti é fácil fazer o que... Isso é do jogo. Isso é do jogo. É normal. A gente é que precisa saber pra onde a gente tá indo, pra saber se jogar esse jogo vai agregar ou não. Toda empresária sabe que tem ao seu lado pessoas que nem gostam muito, mas que são estratégicas. Toda empresária sabe disso. Todo mundo. Isso aí é não ser inocente. Ok, acontece. Só que eu preciso saber até que ponto isso é realmente estratégico pra mim e até que ponto não me faz mal. Porque às vezes faz mal. Às vezes faz mal. E outra coisa é, daqui a pouco eu nem gosto muito desse produto aqui, mas faz sentido eu estar conectada com ele porque ele vai me aproximar do meu topo da escada. E tem aquelas coisas que a gente faz exclusivamente porque gosta. Então, isso é a mentalidade produtiva. Cara, pra que isso aqui tá aqui? Porque se eu tiver clareza, a gente até falou sobre isso numa aula da comunidade. Quando tu precisa faturar mais, tu pode vender a mesma coisa pra outras pessoas. Tu pode vender outra coisa para as mesmas pessoas, ou tu pode modificar a tua precificação. Se tu já identificou que a tua rede de produtos não tá clara para todo mundo, quer dizer que tu pode vender mais coisas para as mesmas pessoas. E se tu identificou que a tua precificação não tá tão boa, então a percepção tá ok, agora a gente vai para a prática, que é fazer ajustes disso. E por isso esse é o nosso elemento norteador. E aqui a gente já tem, inclusive, tarefas de melhorar isso. Porque se tu tá recebendo muita mensagem desnecessária e tá dedicando energia pra isso, isso aumenta a tua preocupação, aumenta a tua ansiedade e aumenta a tua autocrítica. Fato. Que pra ti não é positivo nesse momento. E se tu consegue melhorar a tua relação com a forma de cobrar e o valor cobrado, porque tu tem consciência da tua entrega, tu consegue já começar a investir em coisas que não somente... Boa tarde! Como é que nós estamos? Antes da gente ir pro assunto do dia, porque aqui agora o negócio é objetividade, né? Eu quero saber se vocês estão percebendo algumas coisas novas aqui nesse escritório. Porque temos coisas novas aqui no escritório e vocês têm que perceber. Porque todo o setup desse escritório é pra vocês terem algo mais agradável. Se fosse por mim, vocês sabem que eu tava deitada em qualquer canto da casa, sentado com o computador no colo, tava ótimo, né? Então, vocês já sabem que é pra vocês. Deem uma olhada e me contem o que vocês viram aqui. Mas eu tô já com a roupa de ir nessa casa nova. Eu já tô, toda vez que tu fala de uma casa nova, eu já fico pensando se é no meu perímetro ou se eu vou ter que ir de Uber. Porque o fato é que nós faremos muitas comemorações nessa casa nova, assim como a gente fez e segue fazendo na tua sede de trabalho, que é sempre tão acolhedora. Eu tenho certeza que a tua casa vai estar sempre cheia de gente que torce pela felicidade de vocês e celebra todas as coisas maravilhosas que vocês já conquistaram. Isso aqui até parece que fui eu que escrevi, né? De várias formas, em diversos momentos, nos mais diferentes contextos, mas sim, tem que ter lazer com quem a gente ama, porque isso faz toda a diferença. Sabe que eu lembro até hoje de uma vez quando eu fazia Senai de administração. A gente teve uma aula, eu não lembro exatamente de quê, mas a gente tava falando sobre o conceito de felicidade. E aí, o que a gente mais conseguiu definir, assim, como turma na época, foi que era fazer o que a gente gosta, com quem a gente gosta, onde e quando a gente gosta. E aí tudo vai alterando ali, até conforme o momento da vida e tudo mais. Mas isso é uma coisa que me marca, eu acho que é uma definição que segue fazendo sentido pra mim. Fazer o que a gente gosta, seja qual for o lazer, com as pessoas que a gente gosta, quando a gente tiver vontade, faz toda a diferença. E às vezes, pra manter a saúde mental, a gente tem que dar aquela forcinha, assim, pra ir mesmo sem vontade, porque depois vai ser maravilhoso e vai valer a pena. Deixa eu te contar uma curiosidade. Quando eu era criança e adolescente, na verdade mais quando eu era adolescente, eu usava as roupas que eu ganhava de Natal no Ano Novo. E aí não importava negócio de cor de Ano Novo. Eu usava o que eu ganhava de Natal. Por muitos anos. Que prática, né? Sempre muito objetiva desde a adolescência. Até essa aqui que eu tenho, essa aqui eu vou usar e deu. Só virei mandingueira depois de adulta. Que daí tudo tem que ter uma coisa, tem que ter o arroz no bolso. Isso aí eu adquiri depois. Mas é divertido mesmo. Hoje, esse ano eu até tô bem light nessa coisa de presente, mas geralmente, pra mim também. Ano passado, inclusive, eu fui com as minhas amigas comprar vários presentes. E eu lembro que eu tinha uma cliente fazendo uma exposição lá no Praia de Belas. Daí eu fui lá e já fiz as duas coisas no mesmo momento. Então, também gosto muito disso, assim, de escolher a roupa, de comprar os presentes. Acho que
parece que às vezes eu tenho até mais prazer em estar fazendo essas coisas antes do que no momento em si. Parece que no momento eu fico assim meio, como é que vai ser e tal. E antes eu gosto de toda essa função de decoração, de comida, de bebida, sabe? Merecidíssimo também, né? Que ano de várias coisas, e é legal que tu tenha definido o teu período de férias. Na verdade, pra quem tem filho, isso acaba se tornando mais fácil, porque tu tem o balizador das férias escolares, né? Então tu acaba tendo que aproveitar aquele período ali pra fazer as tuas férias. Agora, pra quem não tem filho, ao mesmo tempo que tu pode tirar um período de férias sem grandes preocupações em outros momentos, tu também muitas vezes acaba não tirando, porque daí na época que quem tem filho tá tirando, às vezes tu acaba cobrindo um colega, um parceiro, alguma coisa, ou até não tem a necessidade e acaba não tirando. Então, esse é mais um lado positivo, né? Um fator benéfico pra quem tem filhos, de ter esse balizador já definido, que alguma coisa de férias tu vai fazer naquele momento, mesmo que tu não queira, né? Mesmo que, tô focada no trabalho, tá, mas é bom parar, é bom tirar uns dias, ou pelo menos os finais de semana, de uma forma mais leve, então isso também é legal. Sabe que em todos os anos que eu tô aí casada, 10 anos, sempre teve épocas que a gente saía pra fazer caminhada. Sempre teve, sempre. E geralmente pegava essa época de fim de ano e início de ano. Não sei se por estar mais calor ou o quê, mas geralmente isso acontecia. E dessa vez até aconteceu um dia, essa semana também, vocês viram ali que a gente conversou na segunda. E é uma coisa tão boa. Eu gosto de caminhar na rua, né? Eu gosto. Inclusive, tive uma época que eu tinha uma playlist no Spotify chamada Caminhante, porque eu tava sempre na rua. Eu adoro, eu acho que é importante sentir essa coisa do vento na cara, menos o sol, né? Quando tá muito escaldante não dá. Agora que choveu já vai estar melhor. Então, essa coisa de estar na rua, sentindo o vento, vendo gente, isso acaba que é prazeroso e é benéfico também, né? Especialmente pra quem trabalha de casa sozinho. Eu até nem considero que eu trabalho sozinha, porque eu passo falando e atendendo vocês o tempo todo, mas pra quem não tem profissões assim, faz toda a diferença aquela energia de gente no final do dia. Uma das novidades que nós temos aqui no escritório são as nossas Product Boxes. Nós temos aqui mais 3 unidades para pronta entrega para vocês. E as próprias Product Boxes foram pensadas com tanto carinho e fizeram com que a gente tivesse diversão. Diversão pensando nas frases, diversão idealizando cores, layout, etc. Diversão montando, diversão vendo pronta, diversão fazendo as primeiras fotos. Quando vocês nem sabiam ainda que a gente ia ter Product Box, eu lembro que no feriado de 15 de novembro eu fui lá na Patrícia e daí comecei a tirar as fotos do que ela já tinha pronto. Eu falei, amiga, a gente tem um produto físico, que loucura e tal. Então, assim, tem que ter diversão no trabalho também. Eu adorei as respostas de vocês de se divertir além do trabalho, mas sem diversão no trabalho. Ou, pra mim, diversão é muito importante, né? Prazer pra mim é um valor importante, mas aquilo que é importante de vocês não pode existir só fora do trabalho. A segunda diferença que nós temos aqui no escritório é o meu troféu de mais negócios fechados no NET ao longo de 2024 e ao longo de toda a história do programa, né? E eu vou dizer pra vocês que fechar negócios é desafiador o tanto quanto é gostoso. Nunca é fácil tu fechar um negócio, nunca é fácil tu conhecer uma pessoa, te conectar com ela, fazer as perguntas certas, ouvir o que ela precisa e te conectar de verdade, como a proposta da Kátia no Neti. Não é simplesmente tu ir pra uma venda, mas tu fechar uma venda, fechar um negócio, fechar uma parceria com alguém e ter um alinhamento de valores e entregar a transformação para que a pessoa confie em ti, para fazer mais negócios contigo, é uma coisa que tu não faz de cara fechada, tu não faz de má vontade, tu não faz sem amor, tu não faz sem carinho, tu não faz sem empatia, tu não faz sem prazer, sem diversão. Vocês acompanharam todos os netis que eu fui sempre sorrindo, brincando. Fechar um negócio tem a ver com networking, relacionamento, tem a ver com comercial, tem a ver com gestão, tem a ver com a operação do teu negócio, se o teu produto realmente entrega uma transformação ou se tu tá só fazendo ofertas ao léu, tem a ver com captar as pessoas certas, tem a ver com muita coisa. Não é simplesmente uma oferta e um fechamento. E eu nunca venho aqui e digo pra vocês que as coisas são fáceis. Elas não são fáceis, mas elas são possíveis. E quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais a gente coloca esse conhecimento em prática, mais refinada fica a nossa técnica e melhor fica pra gente gerar transformação a partir disso, não somente pro negócio do nosso cliente através da nossa entrega, mas pro nosso negócio através da nossa própria performance. Esse ano a gente progrediu muito e a gente vem progredindo muito, graças a Deus e graças a muito trabalho. E de novo,
Tu progride se tu tiver de cara fechada? Tu progride de cara amarrada, reclamando? Ai, tomara que o cliente não venha. Não, tomara que o cliente venha. E tomara que a gente ultrapasse o tempo conversando. A gente sabe tudo isso que eu tô falando. Por que é difícil fazer? Muitas vezes porque a gente tá sobrecarregada. E aí tá ali conversando com uma pessoa, mas não tá ouvindo verdadeiramente. Tá pensando no que tem que fazer quando chega em casa. Ou tá tão desorganizado que nem sabe de verdade se consegue produzir o que propôs para o prazo que tá propondo. Ou em outras ocasiões não tem clareza sobre a sua real capacidade produtiva em termos de conhecimento técnico. De mas eu sei mesmo resolver esse problema que essa pessoa tá me trazendo? Ou daqui a pouco eu tô só fazendo uma oferta? Ou então tá ali, tá no celular, nem tá presente, nem tá prestando atenção. Então, muitas vezes essas incertezas e essa falta de clareza impactam totalmente aquilo que a gente sabe fazer. Eu sei me comunicar bem, mas quando eu tô num lugar eu parece que travo, porque eu tô com a cabeça lá em casa, lá no escritório. Então, esse tipo de coisa tem que ser mudado. Isso é presença e isso gera muito prazer. O fato é que tudo aquilo que a gente sabe fazer e não faz, não é feito por questões de rotina e de gestão. Pode ser da gestão da rotina em si, ou pode ser da gestão do projeto que impacta na rotina. Eu não estou gerindo bem a minha empresa, não estou gerindo bem a minha operação e por isso a minha rotina está um caos. Ou eu não estou gerindo bem a minha rotina e por isso os meus projetos estão em um caos. E aí, se os projetos internos estão um caos, é óbvio que aqueles que as pessoas veem também vão ficar. Comunicação, comercial, marketing, assim por diante. Então, para eu fazer diferente, eu preciso de uma estrutura diferente. E é aí que eu proponho para vocês duas coisas. Ou o planejamento anual, ou a mentoria fortuna. E quem quiser fazer os dois, aí me chama pra gente voltar a conversar. Pro planejamento anual, a gente tem vagas a partir do dia 15 de janeiro. Não, 16 de janeiro. E pra mentoria, a gente ainda tem alguma coisinha pra começar em dezembro. Planejamento anual pode ser feito virtual ou presencialmente. Se for virtualmente é pelo Meet. Se for presencialmente é aqui no Gran Parque Lindóia, na CIS Brasil. Nós temos vagas a partir de 16 de janeiro e o investimento está entre 397 e 597, dependendo da modalidade e do nível de envolvimento da cliente com a Fortuna Treinamentos, porque nós sempre temos incentivos para quem já está com a gente. Além disso, nós temos vagas para a mentoria, começando ou agora, na última semana, na semana do dia 18, ou depois, na semana do dia 7 de janeiro. Então, nós estamos com essas opções de horários para começar a fazer um 2025 diferente, até porque com essa metodologia a gente sabe que os resultados não ficam somente naquele mês, naquele ano, mas sim de forma definitiva. É por isso que eu tenho tanto orgulho do que eu faço. E aí vem diversão. Olha só esse feedback que a gente tem. Isso aqui são de 3 clientes diferentes só nessa semana. Imaginem só se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho, tivesse dentro de mim essa metodologia que eu desenvolvi e guardasse pra mim. Ou por achar que não tá bom o suficiente, ou por não ter tempo de colocar na minha agenda. Não. Olha quanta diferença isso faria. Porque esse conhecimento aplicado à prática tá fazendo toda essa transformação nas vidas das minhas clientes. Se eu tivesse guardado isso pra mim por procrastinar, por medo, por priorizar as necessidades dos outros, por ser desorganizada, por ser distraída, por querer fazer qualquer outra coisa, ou por todas as razões que todo mundo tem, quanta gente perderia? Porque deixar de ganhar ao longo do tempo é perder. Então a gente precisa fazer aquilo que é bom pra gente. Se tu tem aquele projeto aí guardado na tua caixinha que tu tá afim, mas não sabe bem como fazer, começa pelo planejamento anual. Eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na tua vida e esse método é válido. Clica aqui, vem falar comigo, vamos dar um start nisso aí. Vamos fazer um 2025 diferente, vamos gerar transformação nas vidas das pessoas através do teu conhecimento e, acima de tudo, vamos gerar transformações na tua vida, porque tu é um adulto funcional e pode fazer isso. Só precisa de um empurrãozinho, de um métodozinho na direção certa, a gente vai conseguir.